Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Livre Café. Hoje nós vamos conversar sobre Virginia Woolf. Se é a primeira vez que você assiste um vídeo deste canal, saiba que a escritora Virginia Woolf é minha escritora preferida, então eu falo muito dela. E agora eu estou num projeto de releitura dos contos da autora. Os contos completos, todos os contos que a autora escreveu, estão presentes neste livro, que é uma edição rara da Kozak Naif, extinta Kozak Naif. E você consegue encontrar alguns outros em pequenas coletâneas que também já foram lançadas, tanto da Kozak quanto de outras editoras. O conto que eu vou conversar hoje, que é o conto Uma Sociedade, conto maravilhoso, está presente então neste livro que eu acabei de mostrar e também naquela coletânea Marca na Parede e Outros Contos, que também é da Kozak. Os dois você até consegue encontrar em sebos e tal, mas o preço é bem alto. Uma alternativa, se você lê em inglês, toda a obra da Virginia Woolf já entrou em domínio público, então você consegue acessar um site que eu vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo, para acessar tudo então da Virginia Woolf de forma gratuita, fazer download dos livros, dos contos, ler online, enfim. Tá o link aqui embaixo para vocês conferirem. Para começar então a falar deste conto incrível que é Uma Sociedade, a gente precisa falar do quanto a Virginia Woolf produziu também artigos e o quanto ela estava ligada com o momento literário a qual ela pertencia. Então ela lia muitas críticas literárias e ela tinha uma consciência, demonstrava ter uma consciência muito grande do papel dela quanto escritora, né, quanto uma mulher escritora. Tem um outro livro dela que é importante, eu acho que até para compreender a dimensão desse conto Uma Sociedade, que é esse livro aqui, Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas. Neste livro aqui, ela expõe de um jeito incrível muitas questões que ainda hoje a gente pode discutir em relação da profissão da mulher e as diferenças que há para a profissão do homem. Então, mesmo homem e mulher praticando a mesma profissão, ainda há, infelizmente, diferenças, né, tanto salariais quanto tanto de respeito, diferenças que prejudicam muito a vida da mulher e, mais infelizmente ainda, se fosse só um problema de trabalho as coisas já estariam muito bem, mas a gente tem outros problemas também tão graves quanto para serem resolvidos ainda. É muito interessante também a gente notar que por meio do livro que eu mostrei para vocês, esse aqui, né, Profissões para Mulheres, aqui ela rebate uma crítica de um escritor inglês que escreveu falando que mulheres não produzem coisas boas. Ele foi realmente muito grosso, muito estúpido no jornal e a Virginia Woolf ficou incomodada com isso e rebateu tanto ele quanto o outro cara que também conversou com ele, nessas coisas de carta ao leitor e tal. Então eu acredito, né, como foi na mesma época, que esse conto, Uma Sociedade, também tem a ver com o que esse cara falou nesse artigo. Tem marcado aqui, eu vou ler pra vocês. O homem é superior à mulher, quer do ponto de vista intelectual, quer do ponto de vista da criação artística. Amigo, mandou mal pra caramba, hein? Muito mal. No conto Uma Sociedade, a gente vai ter então um panorama de mulheres conversando numa sala e elas decidem descobrir como é o mundo em relação ao que os homens fizeram com o mundo, a partir da premissa de que foram eles que estudaram, que foram para as universidades, que foram engenheiros, médicos, advogados, enfim, né, que geraram dinheiro, que construíram esse mundo social e econômico do jeito que a gente é. Enquanto isso, as mulheres estavam na casa delas, né, tendo filhos e povoando o mundo. E a partir disso, então, essas mulheres decidem descobrir mais, né, tipo, que resultado então a gente tem a partir disso que o homem construiu, né, e o quanto isso pode afetar essas mulheres. Então, cada uma delas, do seu modo, vai em busca de uma resposta. É um conto que, quando eu li a primeira vez, lá por 2005, ele não me tocou tanto quanto me tocou agora. Talvez porque, ainda bem, a gente passa por um processo, né, de ser mulher, de compreender o feminismo, de saber de toda a sua importância. Então hoje, que eu acho que eu conheço um pouco mais do que eu conhecia em 2005, o conto para mim ele ganhou uma amplitude muito maior, porque é muito fácil uma mulher se ver nessas personagens, nesse início, nesses primeiros questionamentos que você faz
a partir de uma situação constrangedora, no mínimo, que aconteceu com você, porque você é mulher, né? Seja numa conversa com um homem, seja no ambiente social, seja porque você falou algo que não condiz com o que você deveria dizer, enfim, qualquer detalhe. Então você vê essas personagens, essas mulheres desse conto, se desenvolvendo quanto mulheres na sociedade, e esse reconhecimento que elas têm quanto mulher. E isso é muito bonito, apesar também de ser angustiante, porque quando você tem uma consciência maior das coisas, parece que as coisas acabam ficando mais difíceis de você lidar, né? Tem aquela famosa frase, né, que quanto mais ignorante a pessoa é, mais feliz ela consegue ser. Então eu acho que o caminho é meio aí. Essas mulheres, então, elas estão vivendo num período ali nebuloso de ignorância e elas vão desbravando, né, o que então os homens fizeram da humanidade. É interessante também como essa preocupação com a literatura está presente no conto. Uma das mulheres, ela fica muito incomodada pelo fato dela ser uma mulher que sabe ler, né, que teve acesso muito aos livros, mas ela considera todos os livros ruins. E daí uma das mulheres questiona, mas esse livro é ruim porque deve ter sido escrito por uma mulher. E daí, né, um machismo ali, uma frase totalmente sem sentido, uma frase, infelizmente, muito usada, né, e para surpresa dela, esse livro não foi escrito por homens. E daí elas vão abrindo esses caminhos, né, de pesquisar. Opa, peraí. Então quer dizer que homem também pode produzir livro ruim? Não é só mulher, já que só mulher produz livro ruim? Então elas começam meio que quebrar barreiras de coisas que elas já tinham tido como uma verdade universal, assim, porque nunca foi questionado, nunca foi colocado como algo para se duvidar. Então esse caminho que elas vão trilhando, não só na literatura, mas eu acabo me pegando mais na parte de literatura por ser da área das letras, é algo maravilhoso e que vai acalmando o seu coração, assim, porque você percebe que o caminho para você se tornar, para você reconhecer como uma mulher feminista, passa por todos esses embates, né? Desde pequenas questões, desde pequenos questionamentos a coisas maiores, que vai envolver a sua vida diretamente, tanto profissional quanto social. E cada vez, então, que essas mulheres vão se reencontrando, elas vão revelando essas descobertas, né? E isso é maravilhoso. Tem uma questão também que eu acho muito importante nesse conto, que é a questão do tempo. A Virginia Woolf, dentro da narrativa dela, principalmente dos romances, o tempo é algo muito diferente do convencional, né? Por isso que ela é considerada uma escritora até moderna e tal, por conta dela, de algumas coisas que ela fez. No livro Orlando, por exemplo, você vê dois tempos, né? O tempo do personagem, por exemplo, e o tempo histórico, né? Onde se passa a história. Então ela consegue quebrar essa questão do tempo. Nesse Conto à Sociedade, durante toda a leitura, você acha que o tempo está linear ali, então está batendo o que as mulheres estão pensando e com o que está acontecendo no mundo. Você não questiona em nenhum momento disso, mas pro final do conto tem uma sacada ali genial. É muito incrível o que a Virginia Woolf faz, porque dá aquela certeza pro leitor que essa construção dessas mulheres, né, essas mulheres que pararam para pensar, para tentar descobrir como o mundo é, para pensar se vale a pena mesmo colocar um outro filho no mundo, né, elas questionam isso também, é algo muito profundo. Então é como se, da mesma maneira que a gente tem no livro Orlando, que é um romance da Virginia Woolf, essa quebra do tempo, aqui você tem também. Então parece que demora muito tempo, psicologicamente, para uma pessoa compreender a sua posição no mundo, né? Então às vezes o mundo está mais acelerado do que ela consegue compreender e vice-versa. Então eu acho que a genialidade desse conto, além de trabalhar com o tema do feminismo, o tema da descoberta das mulheres perante o que elas podem e o que elas não podem, né? Essa abertura para um mundo mais leve para elas, né? Para elas poderem serem quem elas gostariam de ser de verdade, é de uma profundidade incrível. Mas essa questão do tempo, eu acho que ela vai assim dar uma marcação final, assim, de quanto é genial esse conto. Então foi um conto que eu já tinha lido em 2005, eu não lembrava do quanto esse conto era maravilhoso, e terminei de ler o conto, assim, derretida, pensando assim, meu Deus, por que eu demorei tanto para reler esses contos? Eu deveria ter lido antes. Enfim, foi maravilhoso.
Eu tenho esse projeto então na minha vida de ler um conto da Virginia Woolf por mês e gravar um vídeo sobre esse conto. Então se você quiser me acompanhar, é só me seguir nas redes sociais. Tem um grupo no Facebook que chama Clube de Leitura Virginia Woolf. Lá a galera também lê outras coisas da Virginia Woolf, comenta e tal. Se quiser entrar, o link tá aqui embaixo. Por enquanto é esse o vídeo. Fica aqui a dica. Pelo amor de Deus, leia um conto Uma Sociedade da Virginia Woolf, porque com certeza você vai amar e você vai perceber algo que eu sempre acho muito maravilhoso, né, na Virginia Woolf, o quanto ela consegue ser lúcida, né, no texto dela, mesmo ao caos que ela vivia, né, no caos psicológico que ela vivia, ela tinha uma lucidez muito grande para falar da arte que ela produzia e do mundo que ela vivia, e isso realmente é incrível. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, tchau!